Fala galera do Culturando, seja bem-vindo para mais uma aula de teatro. Nessa aula, o nosso propósito é explorar um pouco mais a investigação do personagem. E a gente vai fazer isso a partir da criação do personagem, pensando nas suas características, como ele reage, quem é essa pessoa. Isso a gente chama no teatro de gênesis. Ou seja, nós vamos criar uma historinha desse personagem e a partir dessa história que nós criarmos desse personagem, nós vamos começar a colocar isso no físico, tá? Então como que vai funcionar? Vocês vão colocar lá, por exemplo, nome desse personagem, que idade ele tem, que profissão ele tem, como que é a vida dele, ele é casado, não é casado, ele tem filhos, não tem filhos. Vocês começam a pensar em todas essas características do personagem, tá? E aí você também começa a pensar em características físicas, como ele anda, como ele fala, como que o cabelo dele está, como ele se veste, se ele usa óculos, não usa óculos. Vocês vão pensando essas características nos mínimos detalhes desse personagem. E você vai escrevendo, vai criando essa gênesis. Por exemplo, Carlos Luiz, 37 anos, engenheiro aeronáutico, casado com Clara, tem 2 filhos, alto 1,70 m, tem cabelos claros, usa óculos, estudioso, anda mancando de uma perna depois de um acidente de carro. Vocês começam a colocar todas essas características, as que vocês acham que é necessário colocar nessa tabela desse personagem. Até aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou colocar para vocês algumas informações que vocês podem ir pegando lá e respondendo essas perguntas que eu vou estar colocando lá para a construção desse relatório. Depois que vocês construírem esse relatório, desenvolverem esse relatório, vocês vão, porque é o principal do teatro, a ação, a fisicalidade. Ou seja, então você vai ver, enxergar na sua imaginação esse personagem que você colocou nessa folha, nessa descrição dele, nessa gênesis dele, e vai começar a primeiro explorar o corpo de vocês, pensando em como ele anda, em como ele fala, em como ele corre, como ele come, todos esses detalhes que a gente vai explorando do personagem no físico. E experimentem mesmo. Por exemplo, esse personagem que eu criei, talvez ele fale um pouco mais grosso, ele tem uma postura um pouco mais reta, como se fosse uma coisa mais elegante ou um pouco mais arrogante, de olhar as pessoas por cima, por exemplo. E aí você investiga isso. Como que ele come, por exemplo, alguma coisa. Essas características que vocês criarem desses personagens, é legal até nesse momento, se vocês tiverem a possibilidade de experimentarem figurinos. Como que esse personagem se veste. Então explorem, coloquem um figurino que... O figurino também, adereços, trilha sonora. No teatro ela serve como um complemento da ação. E ela também auxilia a gente nessa construção. Então quando eu coloco uma roupa, por exemplo, diferente da que eu uso no meu dia a dia, isso pode transformar o meu corpo, pode transformar a minha maneira de me comportar. Então é um caminho também. Se você, na característica que eu escrevi do personagem, ele usa um paletó. Então, se você tiver a possibilidade, põe um paletó e como que é se comportar com esse paletó e dentro desse personagem. Depois que você criou, né, a descrição desse personagem, experimentou as possibilidades dele fisicamente, como ele se comporta e tudo mais, como sempre a gente já viu no teatro, a gente vai colocar uma ação. A ação, a relação desse personagem com algo, diz realmente quem ele é. Então, como esse personagem que você criou, ele se relaciona com as coisas, com as pessoas. Então, se surgir, por exemplo, um pequeno texto, por exemplo, um juiz dando a sentença de um condenado, pode ser uma possibilidade de uma criação. Então, como é esse juiz dando a sentença para esse condenado? Nós vamos ver muito da característica desse personagem a partir dessa ação que ele faz. E não precisa ser algo muito grande não, uma açãozinha de 3 minutinhos que vocês criem, experimentando esse personagem que vocês construíram, já é algo interessante para vocês investigarem. Tá bom?
Espero que vocês estejam aproveitando essa quarentena. Aproveitem, estudem. Qualquer dúvida, estamos aqui para tirar de vocês. Até mais. Tchau, tchau.